Uma contradição, Leila Pereira veio a público para contradizer Abel Ferreira em relação a arbitragens no Campeonato Brasileiro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, super importante que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos de forma diária, mas não é inscrito, dá essa moral. O amor entre Leila Pereira e Abel Ferreira parece ter acabado. E foi a Leila Pereira, presidente alviverde, quem fez questão de contrariar de forma pública o técnico Abel Ferreira. Só para você entender essa história, o Abel vem reclamando há vários jogos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O técnico português tem deixado claro que o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo por conta de erros de arbitragem. Depois da derrota por 3-2 para o Grêmio na terça-feira, o Abel disse na entrevista coletiva que os árbitros mudaram seu comportamento de forma radical contra o Palmeiras a partir do pênalti não marcado contra o São Paulo num clássico no Morumbi. A impressão que o Abel quis deixar é de que os árbitros passaram a ter medo de errar a favor do Palmeiras e estão prejudicando o Verdão. Mas, nessa quarta-feira, em um evento da CBF, Leila Pereira acabou com esse discurso do Abel Ferreira. Dá uma olhada na frase da presidente alviverde. Não acredito que esses últimos 5 jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragens. Não posso terceirizar responsabilidades que são nossas. Não vencemos por incapacidade nossa. E isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol, o Anderson Barros, e acho que também é muito clara para o nosso treinador. Vamos corrigir esses problemas. Leila, nesse discurso, ainda disse que os erros de arbitragem acontecem para todos os times de futebol no Brasil. Só para completar, vale a lembrança de que Leila Pereira e Samir Chald, presidente da CBF, andam extremamente aliados. Ela foi a única presidente de clube paulista que declarou apoio desde o começo a Samir Chald. Todos os outros presidentes de clubes paulistas optaram por apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que nem conseguiu lançar sua candidatura. Resta saber como Abel Ferreira vai lidar com essa cornetada, essa crítica pública feita pela presidente alviverde às vésperas da final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado, 18 horas, em Lima, no Peru. Há quem garanta que Abel já cogita ir embora se terminar a temporada sem títulos. Também sem o apoio da presidente, talvez essa opção de sair fique ainda mais fácil. Não é? Vamos acabar com a narrativa e falar sobre a realidade, porque essa construção de discurso, tem um livro do Schopenhauer, né, que é Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. E aí você vai colocando como realidade coisas que não são como se fossem impostas. Isso é o que parece que o Abel está fazendo. Estamos vivendo um período realmente assim, né? Que vão colocando coisas Gostei como realidade. Schopenhauer, meu, não é qualquer coisa, não. Ô, Casão, a Leila falando me parece mais como, sei lá, dona, empresária, sei lá o quê, do que exatamente como presidente de clube, né? O caminho normal é o presidente abraçar esse discurso do Abel. Então, mas aí que tá. A Leila não é o presidente normal. Ela é diferente. É mesmo. Não é que ela é perfeita. Ela erra pra caramba, às vezes ela fala coisas absurdas também. Mas nesse caso especificamente, eu gostei muito como ela consegue separar as coisas. Ao mesmo tempo que ela fala que quer ela quer que o Abel fique até o final do mandato dela, que o Abel é campeão, que o Abel ela vai e discorda do Abel numa situação que ela tem total razão, que nós já falamos, todo mundo pensa a mesma coisa. O Abel tá tentando criar uma narrativa falsa. Como eu falei ontem, narrativas tem falsas e tem verdadeiras, né? A narrativa é você narrar um fato. A narrativa que ele está tentando criar é falsa. O Rodrigo falou, foi pênalti contra o Palmeiras no jogo com São Paulo. Então o Palmeiras naquele jogo foi favorecido. Se ia ser gol ou não, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que foi pênalti. Isso é uma coisa concreta. E o juiz não deu. Depois disso, teve aquela jogada do Jorginho com o Gustavo Gomes, que eu daria pênalti, mas, a interpretação da arbitragem do Brasil é meio louca. Eu só acho que foi pênalti claro no Maurício, no Palmeiras contra o Santos. Ali, o cara atropelou o Maurício estava de costa, a bola já tinha passado, ele nem sabia o que estava acontecendo por trás dele, de repente ele toma uma atropelada de alguém. Foi o Souza do Santos, sem bola, sem nada.
Pegou no meio do cara. Ali foi pênalti. Mas o Palmeiras não é esse pênalti que está tirando, essa não marcação de pênalti que está tirando o título, a disputa do título do Palmeiras. Cara, era só ter ganho do Vitória em casa. Ele estava na zona de rebaixamento. 3 pontos, mais 2 pontos, e mais, sei lá, um empate com o Santos. Ele estava brigando com o Santos, com o Flamengo pau a pau, e ia depender da última rodada que o Flamengo vai jogar em Mirassol. Então não tem que reclamar nada, porque foi o pior campeonato de arbitragem que eu vi na minha vida. Nunca vi tanto árbitro interferindo em resultado a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, a favor de um, contra o mesmo cara. Assim, foi um desastroso. Então não foi. O Palmeiras não vai perder um título por causa da arbitragem dos últimos 5 jogos. Foi incapacidade. Claro, a Leila foi mais gentil na fala, né? Porque ela é a presidente do Palmeiras. Incapacidade. E eu falo que foi incompetência. Total incompetência. Em 5 jogos, 15 pontos, você fazer 2. Um time que estava em primeiro com 3 pontos a mais e uma vitória a mais. Aí você joga 5 jogos. Nessa situação, você tem 3 pontos a mais, uma vitória a mais, né? Você está com a faca e o queijo na mão, você faz 5 jogos, disputa 15 pênaltis e só faz 15 pontos e só faz 2. Incompetência nos últimos 5 jogos. O Palmeiras foi incompetente, né? Como eu não sou presidente do Palmeiras, eu posso usar a palavra incompetência. Ela tem que usar incapacidade. Muito bem, Arnaldo, complete. Não, só um detalhe. Só um parênteses, hein? Alcançamos audiência brutal. Aê, muito bem. Agora deem likes pra gente. Fala, Chamem mais parentes e amigos. mais parentes e amigos. Isso que acontece, eu lembro muito da fala da Leila no final do ano passado, quando o Palmeiras não ganha campeonatos importantes, e ela fala, não gostei, esse ano não foi bom, e a gente vai mudar muita coisa pro ano que vem. E ela mudou. Ela abriu a carteira, ela investiu mais do que nunca, ela proporcionou mais coisas, o avião, os melhores jogadores do país, o melhor investimento, a cada janela, e ela está frustrada. E ela sabe que isso não é questão de arbitragem. Ela não terceiriza, né? Ela esperava mais. Claro que ela esperava mais, assim como eu esperava mais, assim como o torcedor do Palmeiras esperava mais. Né? E essa questão, o Abel, assim como o Mourinho, ele gosta muito de estar em condição desfavorável, de não ter a melhor equipe, de não ter o maior investimento, de ser a carta fora do baralho. Esse ano era para ele ter sido protagonista, pelo investimento, pelas contratações e tudo mais. E isso causa nele esse incômodo e esse discurso. Mas a presidente do Palmeiras, ela sabe, se o Palmeiras não ganhar nada, espere o discurso dela depois do final do ano, do desfecho. Porque ela, evidentemente, me parece, nenhum técnico de futebol na América do Sul, nem o Galhardo lá no River, que voltou lá e os caras fazem tudo, ele perde tudo, tem as condições de trabalho que o Abel Ferreira tem. Pode ser em relação ao salário dele, a estrutura do Palmeiras, a base do Palmeiras, as contratações do Palmeiras. Então... Mais que o Felipe Luiz. Mas muito mais. O Felipe Luiz é um técnico recente. O Felipe Luiz sobre as condições. O Felipe Luiz está num lugar que trocou o presidente, o diretor de futebol, que ele está fazendo a primeira temporada dele completa. Né? E se o Felipe Luiz também tem alguma coisa para reclamar nos últimos 5 jogos de arbitragem? Não teve o pênalti do Fla-Flu, que a gente fica falando? O que o Rodrigo fala, o que aconteceu no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, é incomparável. Porque não foi só o pênalti mais escandaloso da temporada, foi a arbitragem mais escandalosa da temporada, o árbitro está suspenso. Quem foi prejudicado foi o São Paulo, não foi o Palmeiras. O que aconteceu com o São Paulo depois daquele jogo? Aí nessa aí. A torcida rompeu, o time não jogou mais no estádio, o presidente sumiu. Então eu gostaria que o Abel fosse técnico do São Paulo por um dia, imagine, ia ser legal, né? Não tem jogador, não tem estádio, não tem estrutura, é prejudicado todo o jogo. Imagina o Abel, depois do jogo... São Paulo e Palmeiras, o São Paulo teve 6 pênaltis contra marcado. Você acha que o Abel viu isso? Ou analisou isso? Então, assim, não dá, não cola. Porque uma vez ou outra, numa circunstância ou outra, numa condição desfavorável, a condição dele é apenas favorável. E ele está devendo, Tironi.
ele tem a grande chance de uma resposta no sábado. Mas é a única carta que sobrou para ele, né? Chegamos ao final do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer o canal, para ele continuar crescendo, porque ele já cresceu bastante. Isso é muito bom, já agradeço. E também, para quem não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para vocês serem avisados toda vez que sair uma notícia do Palmeiras. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo que está acontecendo. Tem uma guerra acontecendo entre técnico e presidente do Palmeiras. Isso está certo? Isso não está certo, não, né? Na minha opinião, ela deveria apoiar o técnico, não... Mas enfim, tem muita coisa por trás e não vale nem a pena a gente ficar falando aqui. Então fica à vontade para opinar aí, tá? O canal é para isso, é para vocês ficarem informados e interagir. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!